Ó, galera, tô de volta. Tudo acontece quando eu vou fazer live. Ao ponto de faltar energia. Em uma única casa, que era eu estava fazendo a última live. E nesta live eu quero chamar a atenção de todo o pessoal do Iguche, as famílias decentes, as mamães esclarecidas, aos papais politizados. Porque o que eu vou falar aqui ninguém tem coragem de falar, ninguém tem coragem de abrir a boca. Eu já fui processado pelo concorrente do Dr. Iguche 7 vezes, ele perdeu as 7 vezes. Porque a justiça não condena e o Ministério Público não pede condenação de quem fala a verdade. Então eu quero aqui mobilizar toda a família, coisas já estão acontecendo, indícios de compras de votos milionários por parte do concorrente Iguche, que a gente sabe que não tem dinheiro, nunca foi político, está político, levado pelas necessidades. Deus pegou uma pessoa quase anônima e colocou o melhor currículo para ir para o enfrentamento político, para nos livrar do mal, da indecência, da perversidade, do ódio. Então, vou exercer agora o meu direito ao voto. Eu voto aqui no Colégio Dona Tila Lopes, na Mauriti. Mas eu vou fazer esta live e vou falar de muitas coisas que vocês precisam saber. Quero chamar a atenção do Exército Iguche, de tantas pessoas anônimas da minha Icuaraci, tantas pessoas anônimas da minha sofrida Mosqueiro, onde por quase 14 anos eu fiz a alegria das pessoas no carnaval. E que fui proibido pelo Edmilson Rodrigues, o prefeito da época. Então é importante que nós esclareçamos a sociedade do Mosqueiro, do Outeiro, das 38 ilhas que pertencem ao nosso município, ao pessoal do Jurunas, da Sacramenta, da Pedreira, do Guamá, do bairro do Atalaia, do Conjunto Satélite, do Tenoné, do meu querido Bengui, Parque Verde, os meus amigos do bairro da Pedreira, Telégrafo, Pratinha 1, Pratinha 2, de todos os bairros. Ainda dá tempo. Deus está querendo nos dar um grande livramento. E não é importante, meus amigos, vocês tão somente votarem. O importante é que todos se mobilizem, entrem em contato com os amigos, fala com o papai, fala com o filho, fala com a mamãe, fala com as pessoas. Quero chamar a atenção também das pessoas que se deixam manipular pelas mentiras do concorrente do Iguche. Pessoas jovens, meninos jovens, antes de você votar, leia a história do Iguche, veja a biografia do Iguche, veja a biografia do concorrente do Iguche, veja quem realmente tem capacidade de merecer o teu voto. Porque se você se diz uma pessoa honesta, você não pode e não deve votar contra um meliante, contra um bandido, ou melhor, a favor de um bandido, a favor de um meliante. Se você se diz um pai de família correto, uma mãe de família correta, se você defende a honra, a dignidade e o respeito, você não pode votar contra um delegado de Polícia Federal, caboclo de Tomé-Açu, filho de lavradores, para votar em um cara que só tem o título de professor, mas que a gente nunca viu ele dar uma aula de nada, pois o que ele é político. São quase 50 anos na política. Várias vezes prefeito de Belém, para fazer um monte de roubalheira e safadeza, para assaltar os cofres da nossa sofrida Belém do Pará. Enquanto ele estava roubando, enquanto ele estava preocupado com as lajotas importadas, com os móveis importados para o seu hotel em Portugal,
O Iguchi estava arriscando a sua vida no combate ao tráfico, às organizações criminosas. A maioria das vezes o Iguchi, como tantos policiais, saía de casa para defender o nosso país, para defender o nosso Brasil, no combate a este crime que dilacera, que mata, que tira vidas, que leva os nossos jovens à desgraça das drogas, que destrói e dizima famílias inteiras. Esse é o papel do Iguchi, combater a criminalidade em alta performance. Uma vida inteira dedicada ao crime. Então, neste momento, nós temos duas pessoas. De um lado, o que combate o crime, e de um outro lado, o que ama conviver com o crime. O que é apaixonado em roubar. O que roubou o livro de crianças. Aquele da Escola Circo, Canal do Jacaré, roubos de livros. Da Emparsanco, da família inteira empregada. E Iguchi já falou e declarou textualmente: eu não emprego um único parente se eu ganhar esta eleição, porque eu sou contra o nepotismo. E na época que o concorrente do Iguchi era prefeito, todos os irmãos, a ex-mulher, a atual mulher, a filha, todos os filhos comandavam os cofres da prefeitura de Belém. Era uma ostentação que a gente jamais viu. O casamento da filha do concorrente do Iguchi, para quem não sabe, foi um dos casamentos mais caros da história de Belém do Pará, com direito a limousine, com direito a vestido, na época, de 150 mil reais. Mas o concorrente do Iguchi diz que é um pobre coitado, que ganha um salário razoável, que ganha um salário meia boca. Então é exatamente isso que nós vamos fazer. Levar as famílias, aos pais guerreiros, aos pedreiros, aos marceneiros, aos eletricistas, aos encanadores, aos funcionários públicos, estadual, municipal, federal e autárquico. É isso que nós vamos levar para você, feirantes, principalmente feirantes lá do Ver o Peso, onde eu me criei. Tentaram criar ali uma situação constrangedora para o Iguchi. O Iguchi é caboclo, filho de lavradores, não é um aproveitador. Então tem um bandido que manipula um grupinho de bandidos ali e quer ser dono do nosso Ver o Peso. Então, meus amigos, essa live tem a finalidade de falar tudo sobre o concorrente do Iguchi. Um homem sem postura, de alta periculosidade, ladrão, bandido, assaltante dos cofres públicos. Um homem que está a vida inteira na política, construiu patrimônio multimilionário às tuas custas e às minhas custas. E é por isso que vocês estão vendo esta grande ostentação aí. Uma ostentação de uma campanha milionária. Campanha milionária. Poucas bandeiras do Iguchi na rua. Poucos carros com adesivos. Com os adesivos do Iguchi. Porque a campanha do Iguchi, para quem não sabe, é a campanha mais humilde, mais pobre financeiramente do país, mas é uma campanha do sangue, é uma campanha de guerreiros, é uma campanha de gente que ama Belém, que ama Icoaraci, que ama o Mosqueiro. Como é que pode? Nós temos de um lado um delegado de polícia federal, filho de agricultores, que conseguiu estudar, se formar em direito, lutar, passar no concurso, batalhar e vencer. Veio para a cidade grande, sua família ficou lá na roça e veio para cá lutar. E venceu. Aí abraça uma profissão para defender a nós, cidadãos, uma profissão de risco. A profissão de político, função essa que eu já exerci, ela é de risco.
Quando eu era deputado, eu arriscava, eu trocava bala com traficantes. Quando eu era deputado federal, eu estourava as bocadas dos narcotraficantes. Eu ia com arma em punho, não. Nós, deputados federais, assim como Edmilson, nós não arriscamos, não é uma atividade de risco. A do Iguchi é uma atividade de extremíssimo risco. E esses riscos correndo para defender as famílias brasileiras como delegado da Polícia Federal. Mas enquanto o Iguchi estava arriscando a sua vida, em várias situações onde ele teve que trocar tiro na fronteira, com essas organizações colombianas, bolivianas, o Edmilson já era político. Antes do Iguchi, veja bem o que eu vou lhe falar, antes do Iguchi estar formado em direito, muito antes de ser delegado de Polícia Federal, antes de ele ainda estava estudando, estava para se formar, o Edmilson já era político. Ele já estava vereador e já era sindicalista. Para você ver o tempo que ele tem de política. Que aula que eu sou professor? Professor de quê? Professor de roubalheira? Professor de falcatrua? Professor de peculato? Professor de improbidade administrativa? É isso que é ser professor? Professor para ensinar a roubar livro das nossas crianças que precisam vencer na vida, estudar e batalhar para dar alegria e satisfação para os seus pais. É isso que você é. Professor de banditismo, de roubo, de assalto, uma vergonha. Ou roubar livros é um exemplo para o teu filho. Ou roubar livros, montar hotel com dinheiro roubado, é exemplo para os seus filhos. Não é, minha gente. Não é exemplo para ninguém. Eu não sou santo. Mas graças a Deus, como deputado federal, eu fui o recordista em tudo. Se vocês juntarem todos eles até agora, eu ainda tenho 50 patrulhas agrícolas mecanizadas para entregar. Eu ainda vou inaugurar a Avenida Magalhães Barata com recursos que eu consegui. E eu não quero mais ser deputado federal. Eu não quero ser governador, não quero ser vereador, não quero ser deputado estadual. Não quero, literalmente não quero. Eu cumpri um ciclo. Mas ser um soldado para defender a minha cidade, a honra da minha cidade, da vergonha. Porque na época em que o concorrente do Iguchi era prefeito de Belém, quase que cotidianamente, a nossa cidade de Belém estava nas páginas policiais. CPI do leite. Os escândalos das passagens que ele aumentou no único mês 5 vezes. Um homem que vivia mancomunado com o empresariado de ônibus, que inclusive esse empresariado de ônibus está bancando a campanha do concorrente do Iguchi, com sacolas e sacolas de dinheiro. Mas o que vai vencer é a vitória de Deus, a vitória dos cristãos, dos católicos, dos evangélicos, das pessoas decentes, de um povo esclarecido que conhece quem é o concorrente do Iguchi? Quem se trata? Como foi? O que ele apoia? Um cara que pertence a um partido... Veja só, meus amigos. O concorrente de Iguchi faz parte de uma doutrina pseudo-socialista. E o candidato, o concorrente do Iguchi, defende o casamento entre pai e filha. O partido dele, o PSOL, defende o casamento entre irmãos. Eles acham muito comum um casal de irmãos casar. Eles acham muito comum que um pai transe com a filha, que a filha transe com o pai, que a filha transe com o irmão, que o irmão transe com a filha, e que ali se transforme em um ambiente promíscuo, um ambiente com a libertinagem sexual. O partido dele defende isso. O partido dele defende o kit gay. Defende o kit gay. O partido do concorrente do Iguchi, ele discrimina, ele maltrata, ele ataca a nação evangélica de todo o território nacional. É por isso que você está vendo Magno Malta falando no nome do Iguchi, Malafaia falando no nome do Iguchi, Samuel Câmara falando no nome do Iguchi, meu querido amigo pastor Josué Benston
falando o nome do Iguchi. Porque são pessoas experientes, são pessoas probas, são pessoas... Você vê os padres católicos falando o nome do Iguchi. Você não vê nenhum deles falando o nome do concorrente do Iguchi. Porque são pessoas estudadas. Porque são pessoas esclarecidas como você. Certamente o seu pastor, certamente o padre que celebra a missa na igreja que você frequenta, se o concorrente do Iguchi fosse um exemplo de ser humano, é óbvio que eles estariam pedindo voto para o concorrente do Iguchi. Mas você está tendo a oportunidade. Quem te representa? Um delegado federal caboclo do interior negro? Ou um político ladrão, bandido? Onde a filha enriqueceu, o genro, que era um liso, montou uma concessionária, mancomunato com a Imparsanco, um monte de obra fajuta, um monte de obra ridícula, que hoje é símbolo de vergonha na nossa cidade, que ao concluir o seu segundo mandato, vazou para Portugal, e ali se estabeleceu por vários anos, e se tornou um grande empreendedor. Inclusive a Ana Maria Braga esteve lá no hotel e, sem querer, na época, acabou agradecendo porque resolveram não cobrar a estadia dela. E ela disse que foi muito bem recepcionada. Prepararam os melhores pratos portugueses. Serviram um bom vinho. E Ana Maria Braga, uma grande estrela da televisão, agradeceu e citou o nome do proprietário do hotel. Citou o nome de quem a recepcionou. O nome do concorrente do Iguchi. Nome do concorrente do Iguchi. Então é isso que o partido dele defende. A promiscuidade, a mentira, a vergonha, o sexo entre pai e filha, filho e pai, pai, mãe, uma suruba completa dentro da família. Eles acham isso normal. Isso para mim é nojento. Até só de a gente pensar, isso já é nojento. Não sou mais deputado, não quero mais ser deputado. Estou feliz tomando conta dos meus negócios, ganho muito bem como profissional de comunicação. Vocês sabem que eu sou bom no que eu faço. Vocês sabem que eu, graças a Deus, no rádio, na televisão, são poucos, existem vários, mas são poucos para se comparar com o talento que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, me deu, Dinho. Agora, um pai ou uma mãe, uma pessoa que se diz honesta, mas vota num cara que rouba, num cara que assaltou, num cara que só vive de política contra um delegado de Polícia Federal que combate o crime. Você me desculpe, meu amigo, mas você está depondo contra a sua palavra, contra a sua honra e contra a sua família. Porque se você é contra a desonestidade, se você é contra políticos que cometeram ou cometem roubo, que enriquecem ilicitamente, se você é contra tudo isso, você é uma pessoa honesta. Então, é importante a gente dizer que nós temos dois lados. O lado é um lado de Deus, porque Deus, ele prega a honestidade. Deus prega o amor entre a família. Deus prega o respeito mútuo. Deus diz: Pai nosso que está no céu, que a nossa oração, na realidade, é uma grande mensagem. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, né? E assim sucessivamente. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então você vê a mensagem que Deus prega o amor entre o marido, entre a esposa. Deus pede para que respeitemos pai e mãe, que nós respeitemos a base familiar, como é que o partido e ele próprio defende que, inclusive, para se legalizar o casamento entre irmãos no Brasil, para se legalizar, para ter reconhecimento jurídico de casamento entre pai e filha, filha e pai, e casamento entre irmãos, João e Maria. Qual o exemplo que este cara, este mau elemento tem a dar para sua família? Nenhum exemplo.
É um cara que vai de encontro a tudo, ele incorpora o espírito satânico, o espírito do Satanás. Em quem ele acredita, em quem ele quer na vida dele. É o que ele quer trazer para a nossa cidade. Trazer o satanismo. Porque um cara que na época como ele, pega a nossa prefeitura de Belém para transformar em quê? Para transformar em um centro de magia negra. Aquele prédio, Antônio Lemos, ele tem aproximadamente 300 anos de existência. É um patrimônio cultural da nossa cidade. Mas ali, o que é que aconteceu, meus amigos? Ele resolveu transformar este ambiente público que te pertence, que me pertence, com muitas obras de arte lá, com 200, 300 anos, em um centro de magia negra. Nada contra as escolhas de quem aderiu à macumba, assim como eu escolhi ser cristão, outros escolhem ser evangélico, outros católicos, apostólicos, romanos, seja lá. A minha questão é por que ele não levou para casa dele? E a questão ali era tratar de magia negra. Magia negra. Então levaria para casa dele. Ele poderia levar para o quarto da casa dele. Ele poderia ter alugado, até aí tudo bem, mas levar, isso é um desrespeito. Isso é uma coisa traiçoeira e covarde. Então hoje é o segundo turno das eleições. Vocês não vão ver exatamente nada. Agora se preparem para o golpe. Você que está empunhando uma bandeira aí, suando, para ganhar o seu dinheiro. E que está trabalhando, não é votando. Uma coisa é você estar carregando uma bandeira para tremulá-la na rua para ganhar aí o seu dinheiro decente. Outra coisa é o seu voto. Muitos de vocês não vão receber. Eles contrataram mais de 200 mil pessoas entre Mosqueiro e Coaraci. O Iguchi não tem boca de urna. As pouquíssimas pessoas que você vai encontrar distribuindo um santinho ou alguma coisa, estão fazendo voluntariamente. Se você encontrar uma única pessoa já é muito difícil, mas se você encontrar, já é voluntário. Assim como o trabalho voluntário que eu estou fazendo. Conheci o Iguchi uma única vez, somente cumprimentando. Como é que vai, doutor Iguchi? Que foi em um café da manhã, há muitos anos na Polícia Federal. Ele não pediu para eu apoiá-lo. O doutor Iguchi não pediu para eu fazer live, para eu pedir voto, para eu, enfim, fazer o que a gente está fazendo. Eu estou aliado a Silvinho Santos, eu estou aliado ao Silvanei, eu estou aliado ao Capa Preta, eu estou aliado ao Capa Preta, é o apelido de um jornalista aqui de Belém, tá, gente? É um outro Capa Preta. Assim como o Batman usa também uma capa preta. Esse é o outro Capa Preta, só que da comunicação. Então, gente, quem conhece a história de maldade, perversidade, de vergonha do concorrente do Iguchi, não vota neste elemento. E a galera que está trabalhando hoje, a maioria se prepare para ir fazer manifestação, que ele não vai pagar. O golpe já está dado. Desde ontem já existem várias manifestações de pessoas guerreiras, lutadoras e trabalhadoras que estavam trabalhando e que tinham que receber R$300, R$200, R$400 e que não vão receber. Várias manifestações, procure a polícia. Pode chamar o Vlad, eu vou para o meio da manifestação com vocês. Toca, o meu telefone ele é público. Tá? A maioria das pessoas de Belém tem, muita gente fala comigo, eu não tenho frescura de estar escondendo meu número de telefone. Quem quiser falar comigo, fala. Pode mandar uma mensagem. A hora que começar a confusão sobre a roubalheira das formiguinhas e dos coordenadores que foram contratados para trabalhar e não para votar. Trabalho é trabalho. São dois interesses. Tu me paga, eu trabalho. Tu trabalha, eu me pago. Acabou a história. Agora isso não quer dizer que você, porque está trabalhando, é obrigado a votar num bandido, num assaltante dos cofres públicos, num cara que empregou toda a família, não tinha emprego pro povo pobre. No governo do concorrente do Iguchi, mas tinha para a família dele. Eram as filhas, eram os genros, era sobrinho, todos eles ostentando milhões de reais. E naquele momento nosso povo trouxe a empresa Emparsanco
Essa empresa em Passanco foi objeto de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, deu muito fuzuê. Você sabia que no governo dele até leite roubaram? Até leite roubado e leite vencido. Eles queriam dar para nós. Isso virou CPI, Comissão Parlamentar. Roubar leite de criança. Roubar leite de criança. Essa história do livro, isso é novo agora que culminou com a condenação dele. Ele está condenado, gente, por roubo. De um lado, um delegado da Polícia Federal, negro, caboclo, agricultor. E de outro lado, um ladrão, um bandido, um assaltante dos cofres públicos. Como é que alguém que diz assim, eu sou um cara honesto, eu sou um cara que eu sou contra a corrupção, eu sou um cara que eu não aceito a bandalheira, mas vota no Edmilson. Como? Como assim? Se você é uma pessoa proba, se você é uma pessoa correta, se você odeia bandalheira, se você não convive com mentira, você não vota no Edmilson. Você vai votar num delegado federal que não responde num processo. Ah, o Vlad tem processo? Tenho. Difamação e injúria. O que estavam falando aí, pode puxar aí, tá? O que eu tô falando é bom buscar a prova. O que fala, que ele responde processo de canagem, não sei o que, babá, sabe o que faz? Digita aí, coloca assim, ó, Vlad, você pode colocar no Google, Vlad absolvido por unanimidade. Uma coisa é ser condenado. Outra coisa é você ser julgado e absolvido. Então eu fui absolvido. Ao contrário do concorrente aí do Iguchi, que ele foi julgado e condenado, e já é condenado. Vários processos. O processo está aí. É muito fácil, se vocês quiserem eu publico na minha página. Roubar livro das nossas crianças. Imagine a dificuldade já do pai e da mãe. Comprar o material escolar dos seus filhos. Que tem que ter o caderno. Tem que ter os livros. Tem que ter o lápis. As canetas. Tem que ter o material. Já é uma batalha muito grande. Porém, vem um valor de 14 milhões. Ele dá sumiço no dinheiro. O livro não aparece. O Ministério Público faz o seu excelente papel, o denuncia. Ele é denunciado. A Polícia Federal começa a deflagrar uma grandiosíssima operação policial por determinação da Justiça. Saem e encontram as provas cabaz contra o concorrente do Iguchi, pegam essas provas com as buscas e apreensões, trazem para o Ministério Público e para a Justiça. Os peritos federais analisam a documentação e encontram todas as provas de que o dinheiro foi roubado. Essas provas são colocadas no processo, é levado para julgamento e ele é condenado. Condenado. Imagine a repercussão numa improvável vitória do Edmilson. Imagine isso. Aí nos veículos de comunicação, condenado por roubar livro, vira prefeito de Belém. Você vai achar isso bonito? Digamos que lá por 18 horas saia. Hoje é domingo, já vai sair no Fantástico. Deputado federal que roubou livros é eleito prefeito de Belém. Porra! Que vergonha! Que péssimo exemplo! As crianças vão achar que roubar é bonito. Porque roubar leite em Belém, que empregar parentes em Belém, que roubar livros em Belém é bonito, ao ponto do cara receber o reconhecimento do povo do Mosqueiro, do povo de Coaraci, do povo da minha ilha do Cotijuba, do povo de Belém. Que isso é bonito. Os jovens, os adolescentes, aqueles que estão, enfim, sendo seduzidos pelo mundo do tráfico, vão achar bonito. Porra, o cara roubou. O cara importou uma empresa que roubou 70 milhões, de nome em Passanco. O cara trouxe a Cristina Bandini, uma paulista que trouxe mais de 70 pessoas de São Paulo para cá, para nossa Belém do Pará. Assaltaram, roubaram. Essa mulher saiu fugir daqui da nossa cidade.
E não voltou para São Paulo a Cristina Bandini. Ela, sabe para onde ela foi? Para Manaus. E em Manaus ela deu o mesmo golpe, pode escrever que está aí, em Manaus o mesmo golpe. Quando ela veio de São Paulo. E ela veio com o ônibus lotado, a mando do Edmilson. Chegou aqui, montaram um esquema de roubo milionário na CETEBEL, antiga CETEBEL. Depois os escândalos estouraram. Essa mulher, em vez de fugir para São Paulo, não foi porque lá ela já estava lascada. E ela fugiu para o estado do Amazonas, capital Manaus, e lá, com o apoio do Partido dos Trabalhadores, que é outra quadrilha. Isso não é partido, isso é quadrilha. Tem algumas exceções, poucas, mas existem algumas exceções dentro do PT. Mas a cada 1000 petistas, 99% é bandido, é traficante, é assaltante, é cheirador de pó. Eles odeiam polícia, eles odeiam a polícia militar porque combate o crime, eles odeiam a polícia civil porque combate, eles odeiam a polícia federal e é por isso que eles odeiam o Iguchi, número 51. Onde você já viu bandido gostar de polícia? Onde você já viu? Bandido, o Edmilson odeia o Iguchi. O PSOL odeia o Iguchi. Porque bandido odeia a polícia. Iguchi é policial federal delegado, concursado. Repito, quando o Iguchi ainda estava concluindo a faculdade de Direito, o Edmilson já era político, passado na casca do alho. Vereador de vários mandatos, deputado estadual de vários mandatos. Eu era adolescente, o Edmilson já era. O Edmilson político. O que é que vale, meu Deus? Estudar, lutar, vir da roça, batalhar, suar, acreditar. Se abster do barzinho, dos namoros, para estar ali debruçado em cima do livro estudando. Batalhar para passar num concurso muito, muito, muito difícil, que é o concurso para exercer a função de delegado de polícia. O que vale? Vale isso ou vale um cara que está há quase 50 anos na política? Com cerca de 18 anos de idade, Edmilson está com aproximadamente 65 anos de idade. Com cerca de 18, 19 anos de idade, ele virou logo vereador, desde daí não parou nunca mais. O que esse homem fez de obra, aquela aldeia amazônica? Você acha aquilo lindo, aquilo belo? Pelo amor de Deus! Aquilo é um monstrengo! Ainda diz que foi ele que desenhou. A filha do Edmilson, Natália Matos, que se diz cantora e escritora, puxa a vida dela, escreve lá, vai lá no Instagram dela. Fotos em Nova York, fotos em Jurerê, fotos em Milão, fotos em tudo. E vive de quê? De convênios. São milhões que essa garota recebe de tais convênios de apoio cultural. Mas os nossos artistas das aparelhagens, mas os nossos cantores da noite, dos barzinhos aqui, mas os músicos que tocam nas bandas, não recebem R$1, não recebem R$1. Mas ela vem recebendo, desde 2010, milhões de reais para um livro que ninguém lê. Qual livro você conhece? A garota é tão inteligente que ela não adotou. A Natália Matos não adotou o sobrenome do pai. Eu tenho 6 filhos. Carol Costa, Micaela Costa, Johanna Costa, Eva Costa, Niohando Costa e Johan Costa. Todos eles levam o meu sobrenome e certamente os teus filhos levam o teu sobrenome. Se é Silva, é Silva. Certo? Mas a filha do Edmilson, para se camuflar na safadeza, Natália Matos não adotou o sobrenome do pai. Por que não Natália Rodrigues? E por que excluiu Rodrigues e adotou o Matos no lugar do Rodrigues? E não é só ela. São vários familiares. Vai lá, puxa lá, no Google. O que eu estou falando é verdade. Ela pega dinheiro de 250, tem de 500 mil, tem de 700 mil, tem de 190 mil. São centenas de convênios. Que ao somarmos dá milhões de reais. Aí as fotos dela em Milão, roupa de grife, viagem a Nova York, ostentação, uma série de coisas.
Com dinheiro da onde, gente? O teu dinheiro! O meu dinheiro! 100% dos pastores evangélicos estão apoiando o Iguchi. 100% dos padres apoiam o Iguchi. Gratuitamente, voluntariamente, como eu. Não conheço o Iguchi, eu não tenho relacionamento. Me mostre uma única foto, eu sou um cara público. Há muitos anos eu sou uma pessoa pública, como radialista, público como cantor. Quando estive na política, você puxa lá e tem tudo lá. Mas você não vai encontrar uma única foto minha com o Iguchi. O que eu faço é voluntariamente. É porque eu tenho senso político. Eu sou um homem informado. Sou um homem informado. Como certamente a senhora, o senhor, ou você são também. E nós sabemos do que representa o PSOL ganhar. O PSOL que defende e que quer, que está com um projeto tramitando para legalizar casamento entre irmãos. Você acha bonito? Um casal de irmãos se casando? Vocês acham bonito o kit gay? Para que as crianças de 3, 4 anos de idade recebam o kit gay, uma coisa absurdamente ridícula, mostrando pênis, desenho de pênis, mostrando transas homossexuais, contando historinhas de transas. Nada contra, eu tenho um filho homossexual. Mas eu não acho que uma criança com 4, 5 anos de idade, ela tenha maturidade para estudar esse tipo de coisa. Eu sou do tempo em que a gente quer ouvir as nossas histórias amazônicas, da Matinta Pereira, do Mapinguari, do Boto. É esse daí, do Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau. E não negócio de kit gay para as crianças. Casamento entre irmãos é a coisa mais ridícula que pode existir. Você diz que eu sou um homem honesto, eu defendo a boa política. Se você diz assim, eu sou a favor da Lava Jato. Político, ladrão tem que ir para cadeia. Se você é essa pessoa, parabéns. Se você diz, seja quem for, seja Vlad, ou seja Edmilson, ou seja Jatene, ou seja Elton, se meteu com roubalheira, se meteu com safadeza, se meteu com roubo, tem que ir preso, e é verdade. E foi isso que a justiça fez com Edmilson. Foi isso que a justiça fez contigo, Edmilson. Tu foi denunciado, teve busca e apreensão, pegaram as provas e tu foi julgado e foi condenado. E só estás concorrendo agora porque tu estás com grau de recurso. E já antecipo, tu vais perder, porque tem grampo telefônico, as perícias foram feitas, tem documentos e o dinheiro das nossas crianças foram roubados, Edmilson. Teve o escândalo do leite, Edmilson. Tem o suposto hotel em Portugal, Edmilson, onde a Ana Maria Braga te agradeceu, Edmilson. Tu engana, otário. Tu engana desinformado. Ou te engana pessoas com personalidade fake, que diz que é contra a corrupção, que diz que é contra ladrão, que diz que é contra o Comando Vermelho, que diz que é contra o PCC, que é contra as organizações criminosas, que é contra o crime, mas vota em ti. Quem vota em Edmilson Rodrigues são pessoas indecentes. Você não vai ter moral para impor a disciplina para os seus filhos. Se eu cometer um erro, eu quero pagar. Sou muito macho para isso. Eu sou um ser humano que tenho pecados, assim como você tem. Mas o pecado de roubar crianças do meu município de Belém, jamais. 14 milhões. 14 milhões. E se nós formos falar do escândalo do leite, nós vamos falar em mais de 10 milhões. Se nós formos falar, Edmilson, do escândalo da Imparsanco, nós vamos falar em 70 milhões. Se nós formos falar da concessionária do teu genro que ganhou como dote para casar com a tua filha, nós vamos falar em um pouco mais de 3 milhões de reais. Se nós vamos falar do que a tua filha, que publica um livro que ninguém lê, e canta música que ninguém ouve, vai ultrapassar a casa aí dos 3, 4 milhões de reais. É muito fácil enquanto tem uma menina querendo sua independência, lutando para ter o dinheiro do ônibus para comprar o seu lanche, a tua filha anda ostentando dinheiro, usando o tal dos convênios de lei disso, lei Rouanet, lei não sei de quê, lei não sei de quê. Muito fácil roupa de grife, óculos de 5 mil reais, sapatos de 3 mil reais, bolsas de 10 mil reais. Desse preço até injeção na testa. É Iguchi, 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 para defender a nossa cidade, para lutar pela minha Iquaraci, para defender o meu mosqueiro,
para defender as nossas ilhas, para defender a minha amada Ilha do Cotijuba com todos os seus potenciais turísticos. Todos te temem e você consegue subornar muitos com a palavra fácil. Repito, Edmilson, quando tu já eras político, o Iguchi ainda estava estudando. Tu já eras político. Tu tem mais tempo de política do que urubu de voo. Seu professor universitário, professor de quê? Onde estão essas aulas? Mostra a filmagem dessas aulas. Pelo menos uma não tem aula de nada. É sempre você no movimento sindical, no movimento político, na vida fácil. Escândalo do leite, roubalheira da Impassanco, várias CPIs instaladas, o nosso município de Belém nas páginas do crime, sendo noticiado de forma negativa, de forma vergonhosa. E tu vem querer ser prefeito da nossa cidade, cria vergonha na tua cara, bandido, de alta periculosidade, sem postura, sem dignidade. Você tem que devolver, vende o hotel, se é que ele existe, e devolve os 14 milhões para o Iguchi aplicar na educação, para construir creches, isso mesmo, para fomentar a profissionalização dos nossos adolescentes, que já querem pelo menos uma profissão técnica para correr atrás, para transformar em inclusão social. Devolve o dinheiro roubado que tu é condenado. Devolve o dinheiro, devolve o dinheiro, devolve o dinheiro, Edmilson. Faz isso. Tu já é um homem velho. Tu estás com 64 anos de idade. Para que todo esse dinheiro? Para que toda essa grana? Para que tu queres isso? Tu conseguirias viver somente com ainda a chama de salário razoável, caminhão. Diz que o salário que ele ganha de 40 mil reais é um salário razoável. O vídeo onde eu ataco a tua hipocrisia foi o vídeo mais viralizado desta eleição. Quando eu reajo à tua hipocrisia, dizer, eu só tenho 2 bicicletas recicladas. Eu só tenho 2 Fuscas velhos. Eu ganho um salário razoável. Salário razoável não. Eu também ganhei esse salário. A única diferença é que eu não sou hipócrita. Eu não sou mentiroso. Comigo ou é água quente ou é água fria. Comigo não tem essa de hipocrisia. Eu ganhava muito bem, eu ganhava o teto máximo. O teto máximo é o que tu ganhas hoje. O salário que tu ganha é um salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Se nós formos comparar o que tu ganhas como deputado federal e o que o Iguchi, para arriscar a vida, ganha como delegado federal, o Iguchi ganha somente a metade. E para ser deputado federal, tu sabe que a gente não precisa lutar para fazer concurso, basta arrumar voto. Foi o que eu fiz, ganhei 4 vezes. E tu tá no teu 6º mandato. 6º, eu só quis 4 e não quis mais concorrer. Mas o que estudou, o que lutou e o que batalhou, ele ganha, para ser delegado federal da Polícia como Iguchi, ele ganha apenas 20 mil reais por mês. E você, como eu também ganhava, a questão é que eu não sou hipócrita, jamais vou dizer que o salário era um salário razoável. Você ganha o dobro do Iguchi. Mas mesmo assim o Iguchi não diz que anda com 2 Fuscos velhos, e ele também não diz que tem 2 bicicletinhas. Desculpa que isso daí é cômico, isso viralizou no mundo inteiro. Eu quero só dizer, concorrente do Iguchi, que tu és hipócrita, que tu és mentiroso, que tu és condenado, que tu és ladrão. O Edmilson, tu és ladrão. Repito, Edmilson, tu és ladrão. Edmilson comandou a organização criminosa. Edmilson, tu és um deputado improdutivo. Edmilson, tu és a vergonha. Edmilson não soubesse criar sequer, creio eu, os teus filhos. Porque uma menina que ganha milhões, tão nova, milhões, já novinha, já ganhava muito dinheiro, né? Para um livro que ninguém lê e para uma música que ninguém conhece. Cantem aqui para mim agora, mande aqui uma estrofe da música que você conhece, da Natália Matos, que na realidade não é Natália Matos, é Natália Rodrigues, recebendo milhões enquanto nosso povo vive aqui com fome. E agora, durante a pandemia, muito mais pessoas com fome, muito mais pessoas desempregadas a gente tem.
mas insiste em querer ser prefeito de Belém. Edmilson, tu és ladrão. Edmilson, tu és ladrão. Edmilson, a Ana Maria Braga te ama por causa da estadia no hotel lá em Portugal. Ela gostou do vinho do Porto que foi servido para ela em Portugal. Ela gostou muito da culinária gourmet e não foi comida paraense, não, foi bacalhau do Porto mesmo, bacalhau. Ela também agradeceu. Edmilson, devolve os 14 milhões. Devolve. Que o Iguchi prefeito vai transformar isso em creche, para fazer creche no Guamá, creche no Coraci, creche no Mosqueiro, creche no Outeiro, para abrigar as nossas crianças em tempo integral, para que as mamães saiam para a batalha, para trabalhar, para ajudar no fomento do recurso da família. É isso que você tem que fazer. Abdica da política, sai disso. A política não nasceu para você. Tá aí condenado. Justiça Federal. Denunciado pelo Ministério Público Federal. São tantos, inúmeros e diversos escândalos. Foram várias CPIs. Ah, tu queres trazer novamente os milhares de desempregados do PT, porque o PT está macumunado contigo? A cada 1000 petistas, 99 é bandido, é cheirador de pó, é membro de quadrilha. A cada 1999 é safado, vagabundo, ladrão. Essa é a verdade. A verdade tem que ser dita. Me processa e diz que eu estou mentindo, que tu não estás condenado. Não é processado. Que tu estás condenado pela justiça. Vem e fala pra gente. Aqui, vou pegar umas informações aqui. Vou mostrar aqui alguns dos escândalos horríveis. Aqui, ó. O bondinho. Vamos falar do bondinho. Edmilson, pega esse bondinho e mete no olho do teu cu. Pega o bondinho e mete no teu cu, que tu vai gostar muito. Porque aquela porcaria até hoje está lá. E sabe quanto gastou? 10 milhões de reais para esse bondinho. É esse atraso que vocês querem. Pega o bondinho e mete no olho do teu cu. Edmilson, quem tá falando sou eu. Tô falando, tá? Condenado por improbidade administrativa. Edmilson, tem mais 44 processos, onde a maioria deles tu já estás denunciado, tá? Tu interrompeu os repasses das verbas federais aos nossos hospitais, tá? Você aumentou em um único dia 5 vezes, Edmilson, a tarifa da passagem, onde tu ama os empresários de ônibus, né? Os empresários de ônibus vão odiar o Iguchi, porque o Iguchi não vai fazer joguinho de empresário de ônibus safado, ladrão e bandido. O Iguchi não vai sentar com empresários de ônibus em detrimento ao povo da nossa Belém. Não vai mesmo fazer jogo de empresário. E a indústria das multas? As diversas multas. A Cristina Badini, que tu trouxe de São Paulo, com mais de 70 paulistas, e foi objeto de CPI. Essa mulher roubou muita gente, ela assaltou muita gente, com teu apoio, com teu aval. Depois que a merda feita, ela foge, não para São Paulo. Cristina Badini foge para Manaus, e em Manaus, novamente, novos escândalos, porque o PT na época estava no poder lá. Abrigou novos escândalos de roubalheira. Safadeza ela tem. Condenação por roubo. É esse povo. O escândalo do lixo através da Imparsanco, 70 milhões. E isso eu estou falando de coisa de 20 anos atrás, Edmilson. Se nós formos converter hoje, vai dar 1 bilhão de reais. 1 bilhão que poderia asfaltar todo a periferia do Telégrafo, do nosso Bengui, que poderia asfaltar, que poderia ajudar, que poderia construir muitas obras na nossa Mosqueiro. Aquele paraíso que Deus não deu presente, mas que está numa situação desprezível. 70 milhões com mais 14 milhões. Aproximadamente 1 bilhão, com mais que já estamos falando em 1 bilhão e 14 milhões de reais. Aí vem o escândalo do leite, do teu tempo. Outra roubalheira e outra safadeza. O roubo ultrapassa os 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais. Queres trazer a quadrilha de volta? Porque depois que a Dilma Rousseff foi caçada, foi passado o roso nos petistas, que só viviam ganhando salário de 10, 15 mil reais, para não trabalhar, todos fantasmas, e botar o povo do PSOL somando pós-Dilma.
Dilma esta que eu ajudei a caçar, segurando a bandeira do Pará. Falei de Coraci, falei de Mosqueira e falei o nome da minha mãe, porque a minha mãe tem orgulho de mim. Sou filho de uma negra, sou filho de uma mãe solteira, nascido na periferia da Pedreira. Com muito orgulho, graças a Deus. Falei sim. Falei e falo, porque mãe, a minha mãe é o maior patrimônio que eu tenho na minha vida. Se tiver uma mina de ouro, mina de diamantes, uma mina de livros, e dizer, tu quer trocar pela tua mãe? Eu digo, não, procura o Edmilson, que ele faz qualquer negócio. Minha mãe é inegociável. E mãe de homem se respeita. Certa vez eu na cidade de Jacundá, um cara me chamou de palhaço, eu aceitei. O cara me chamou de gay. Pra mim, isso não me ofende. Tenho filho gay. Tenho vários amigos gays. Apoio o movimento LGBT. E eu não me ofendi. Mas quando ele me chamou de filho de uma puta, eu fui lá e meti a mão na cara dele. Meti a mão na cara dele, porque mãe de macho, Edmilson, se respeita. Família se respeita. Nossos filhos devem e precisam ser respeitados. Ah, que ele deu a tapa na cara do professor. Dei. E faltou soco. Faltou chute nos ovos. Faltou dedo no olho. Faltou chutar a cara dele. Porque mãe não é osso pra andar na boca de cachorro, não. Dei e dou de novo. Qualquer vagabundo que mexer com a minha mãe, mexer com meus filhos, mexer com mulher, vai levar porrada. Que eles estavam explorando. É que ele deu na cara. Dei. Até na tua eu dou. Só que na tua eu não dou uma. Aquela eu dei só uma e o cara foi pro chão. Na tua eu dou-lhe logo tapa, soco, chute nos ovos, se é que tu tem. Não sei se é uma vagina que tem aí. Saio te quebrando na porrada se mexer com a minha mãe. Que, assim como a minha mãe, qualquer mãe do mundo é abençoada por Deus. Só elas que têm o dom da criação. Só elas têm o dom para nos gerar dentro do seu ventre. Elas sentem dor, elas nos alimentam. Elas nos ensinam a andar, a caminhar, a trilhar pela vida. E assim é que a gente vai. Então, esses bilhões roubados através da Imparsanco, roubado do leite, roubado da indústria de multa, dos 14 milhões, dá um jeito de devolver esse dinheiro, Edmilson. Seja bonzinho. Eu quero ver o nosso Bengui, quero ver o nosso telégrafo, quero ver a nossa querida Pratinha. Nossa Pratinha está tão sofrida. Umas creches bonitas. Vamos criar, construir um novo pronto-socorro. Mais centralizado, nós temos o do Guamá e temos o do 14 de março. Vamos botar um para cá, mais para cima, aqui pela Marambaia, bem centralizado ali pela Avenida Augusto Montenegro, para atender com otimização a saúde do nosso povo de Belém. Vamos colocar, Edmilson, esse dinheiro que tu roubou com a tua quadrilha nos cofres da prefeitura para o Iguchi ajudar as nossas irmãs, nossos irmãos das ilhas, que estão abandonados, precisam de uma merenda de qualidade. E falar em merenda de qualidade, na tua época, sabe o que tu davas? 4 bolacha creme crack, na época era aquele tal de Tang, que a gente colocava, abria assim, não era que suco não, era o Tang. A galera da velha guarda sabe, abre o Tang, põe aqui, põe 5 litros de água. E as crianças comiam por necessidade. Eram 4 bolachas creme crack, que eu tenho filmagem disso. 4 bolachas Iguchi, da comida. Criança, nós, da periferia, sabe o que a gente gosta? Feijão, com jabá. A gente gosta de carne, a gente gosta de frango, gosta de macarrão, a gente gosta do boião pesado. Taca de farinha na barriga das crianças, que nós paraenses, nós gostamos do boião pesado. Paraense não come para viver. Paraense come logo para desmaiar, para ficar logo doido, caído. É assim que a gente come. Negócio de bolacha creme crack, biscoitinho, que suco, essas tubaínas, isso é porcaria. Isso é porcaria. Tem que botar comida. Então eu faço um apelo, Edmilson, devolve o dinheiro roubado do nosso povo. O dinheiro que a tua família roubou. O dinheiro do livro. O dinheiro da Imparsanco. O dinheiro que a Cristina Badini, aquela vagabunda, roubou da minha cidade, dos mototaxistas, que roubou dos taxistas, que roubou dos caminhoneiros, dos carreteiros, dos trabalhadores e das pessoas, dos profissionais liberais. Roubou e depois fugiu com teu apoio e não aparece ninguém para falar na tua cara. Eu falo na tua cara. Tu já me processou 7 vezes, Edmilson, e eu quero a 8ª agora. Quero a 8ª.
vez, pode me processar, porque eu sou muito macho. Eu vou e vou reafirmar na frente do juiz que tu roubou os livros sim, que teve o escândalo da roubalheira da Impassanco, que essa Cristina Bandini é uma vagabunda ladra que roubou a minha cidade. A nossa cidade de Belém, por tua culpa, está atrasada em seu desenvolvimento há mais de 50 anos, porque você é um homem mau, porque tu és um homem perverso, tu és um ser humano nojento, tu és um ser humano insuportável, tu és um ser humano falso moralista, tu és um ser humano doente. Até quando tu falas, a tua cara é de um suposto psicopata. Veja o equilíbrio do Iguchi no debate e o teu desequilíbrio no debate. É muito fácil a gente identificar a situação psíquica, a questão psicológica. Não precisa ser psicólogo, psicoterapeuta ou um psiquiatra. Basta a gente ver. E você tão covarde, sem argumento, não sabendo se defender do indefensável quando o experiente delegado de Polícia Federal foi para cima de ti, tu te perdeu, tu ficou doido. Tu ficou confuso, tu descompensou, tu fazia careta, tu te entortava a boca, o teu olho queria pular fora. Edmilson, porque tu não te garante no debate? Porque defender o indefensável e covardemente tentastes atacar o irmão, um homem guerreiro e lutador, o irmão de um homem negro, batalhador e delegado de Polícia Federal, também, que veio da agricultura, que veio da roça, que é o irmão do Iguchi, falando que o Iguchi, o irmão do Iguchi, tinha sido preso, ao saber que mentiu, e ao saber que a lei vai cobrar de você, você vai covardemente para o Twitter e pede desculpas. E no debate o Iguchi exige que você tenha humildade para pedir desculpas, tal qual você fez no Twitter. Você se desdobrou, descompensou, fez 300, 3 mil, 10 mil caretas, mas não pediu desculpa. Pedir desculpa é um gesto de humildade, Edmilson. Pedir desculpa é um ato de grandeza. Se tu soubesses redigir no Twitter e pedir desculpas para uma pessoa que foi covardemente atacada pelo teu veneno de cascavel de 30 cabeças, porque tu não pediu na cara do Iguchi, dizer, Iguchi, realmente, eu redigi, fui infeliz e peço desculpas. Mas o Iguchi exigiu, mas tu não pediu. Quer dizer, tu é homem para escrever, mas tu não é macho para usar a tua voz infética para pedir desculpas. Pegasse um banho no debate. Fostes humilhado no debate. Humilhado pela verdade. E a verdade dói. E é por isso que tu és objeto de chacota. É por isso que tu vais enganar várias formiguinhas, várias pessoas que não vão receber o dinheiro. É por isso que tu fez mancomunato com um monte de bandido, organizações criminosas, tem um monte de gente. Por isso que esse empresariado de ônibus aí, por isso que a tua campanha aparece com gente na rua, essas pessoas estão trabalhando e querem receber o dinheiro. Você sabe, meu nome é Vladimir Afonso da Costa Rabelo. O meu CPF é 137.619.002, dígito 87. Você pode me processar. Tudo que eu falo aqui eu vou reafirmar. Você é uma vergonha. Você não tem moral. Você não tem cacife. Você teve a oportunidade de se transformar em um estadista na minha cidade, mas não. O teu partido é o símbolo da vergonha que defende o casamento entre irmãos. E o projeto está tramitando na Câmara dos Deputados. Será que tu vai deixar a tua filha casar com o teu filho e o teu filho casar com a tua filha? Eu não creio. Mas o teu partido está lá com o teu apoio, está lá. Não creio se na prática você vai permitir que uma filha ou um filho seu se casem e tenham o reconhecimento e as bênçãos de Deus. Eu não creio. Mas tu estás apoiando esse projeto que tem tramitação. Você apoia tudo que não presta. Você apoia o satanismo. Você é um homem demoníaco. Você é um homem mau. Você atrasou a educação das nossas crianças. Você atrasou o desenvolvimento da minha cidade. E quando assim fizesse aquela coisinha lá que uma vergonha aquilo ali. O Iguchi vai ser prefeito dessa cidade. Não é porque eu quero. Não é porque os eleitores querem. É porque ele é um enviado por Deus. Por Deus nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém esperava este homem anônimo disparar e ir para o segundo turno.
É aquilo quando a gente diz, Edmilson, que ninguém leva um copo de água na boca se não for com a vontade de Deus. Ninguém dá um passo na frente se não for com a vontade de Deus. Não cai a chuva, o sol não vem, o luar não aparece, se não for com a vontade de Deus. Nem mesmo uma flor de uma árvore não vem com a vontade de Deus. E Deus quis que o Iguchi aparecesse. Do nada, vazio, desacreditado, sem dinheiro, sem recurso. Apenas um servidor público federal que lutou muito para passar num concurso. E foi para o mundo defendermos da criminalidade, da ação truculenta das organizações criminosas, combater as ações do Comando Vermelho, combater o avassalador crescimento do PCC, já trocou tiro com traficantes perigosos, balas, várias delas já passaram de raspão na cabeça dele, mas enquanto o Iguchi estava arriscando a vida, como tantos outros policiais militares, assim como tantos outros policiais civis, assim como tantos outros policiais federais, você não vinha arriscando a sua vida, você vinha atrasando as nossas vidas, destruindo as nossas vidas, envergonhando as nossas famílias. Há mais de 40 anos você mama nas tetas da política, um falso moralista, um mentiroso enganador, o homem das 2 bicicletinhas recicladas, dos 2 fusquinhas velhos e um salário razoável de R$40 mil, que era o que eu ganhava também até 2018, quando fui deputado federal. Só que eu não sou hipócrita. O salário não é razoável, não. É o teto máximo no Brasil. É o salário do presidente da República. É o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas você quis desprezar um profissional liberal que ganha 2 mil por mês, um pedreiro que ganha 1.800, 2 mil por mês, um servente de pedreiro que ganha 1.400 por mês. Você quis desprezar quando você fala que se 40 mil, Edmilson, é razoável na tua idiota e hipócrita concepção, um saláriozinho razoável. Imagine uma mãe e um pai que precisam estar numa fila embaixo de um sol quente para receber um seguro emergencial. Seguro emergencial este que o teu partido PSOL fez de tudo para que ele não viesse. Vocês estavam defendendo contra o seguro emergencial, mas claro, você ganha um salário razoável de R$40 mil, com direito a carro, com direito a combustível, e com direito a motorista, e com direito à segurança. Com todos os direitos. O carro que você quiser. Pode ser uma Hilux, pode ser uma SW4, o carro que você quiser. A responsabilidade é do parlamentar. Eu também tinha. O meu salário ficava quase limpo. O caso é que todos sabem que até parque para as crianças eu coloquei nas ruas da minha Belém para levar alegria. Aquele parque não foi de graça. E eu comprei pagando com o meu salário. Então quero te falar, Edmilson, que Deus não quer você como prefeito. Você é digno de vergonha. Deus colocou o Iguchi nos caminhos de cada pai, de cada mãe, de cada jovem, de cada cidadão de bem, de cada comerciante, de cada empresário, de cada profissional, de cada técnico, de cada ser humano, de cada evangélico, de cada cristão, de cada pessoa de bem, da minha Mosqueiro, da minha Icuaraci, da minha Ilha do Cotijuba, da minha querida Ilha de Caratateua, do meu Parque Verde, do meu querido bairro do Mangueirão, do meu querido bairro da Pratinha 1 e 2, do meu Tenoné maravilhoso, dos meus amigos dos conjuntos residenciais, do Guamá querido, dos Jorunas do meu rancho, não posso me amofinar, da Pedreira do Acadêmicos, da Embaixada de Samba do Império Pedreirense, do nosso querido bairro do Marco, bairro de Nazaré, Batista Campos, o Marizal, bairro da Campina, bairro do Atalaia. Foi Deus que colocou este homem, que eu não conheço, não tenho uma foto, não tenho uma selfie, eu não participei de uma única reunião, eu sou um voluntariado. Eu deixei de ser deputado para eu ser soldado, para eu ter essa liberdade. E eu quero ter o prazer, Edmilson, de falar tudo que eu estou falando aqui, dizer na tua cara, dizer, Edmilson, tu és bandido, Edmilson, tu roubou livro, Edmilson, tu é ladrão, Edmilson, tu era nepotista, Edmilson, tu empregou teus familiares na prefeitura, até mesmo teu genro, Edmilson, e o escândalo do leite, Edmilson, devolve dinheiro da Imparsan com os 70 milhões, Edmilson, o dinheiro das indústrias das multas, o que cabia a você ou não cabia? Cadê a Cristina Badini? Eu quero perguntar para você, vem para um debate. Eu já te chamei tantas vezes para a gente debater sobre políticas públicas. Vamos debater. Sou Iguchi 51, sou Iguchi 51, sou Iguchi 51, Belém é Iguchi, Belém é Iguchi, Belém é Iguchi, Belém é Iguchi, e você vai ter que engolir hoje isso, Edmilson. Eu tô suado, Edmilson, meu suor. Sou filho de uma negra, sou filho de uma mãe solteira,
Com 6 anos de idade eu já estava na feira do Ver-o-Peso, lutando e batalhando para ajudar a criar 7 irmãos. 7 irmãos, eu sou o pai dos meus irmãos. E é isso que eu preciso dizer. Povo de Belém, as mulheres e os homens, povo guerreiro da rua, os amigos que trabalham aí no iFood, as pessoas motoristas de aplicativos, os taxistas, os meus amigos da cooperativa do aeroporto, ninguém quer a volta da indecência, ninguém quer a volta da imoralidade, ninguém quer a volta da indústria de roubos, ninguém quer que você traga ônibus e aviões lotados de pessoas de outros estados que estão desempregadas porque o PT e o PSOL, quando a Dilma foi para o olho da rua, que nós empichamos, quando o povo brasileiro fez panelada para tirar Dilma, quando o povo gritou da porta das suas casas, das sacadas dos seus apartamentos, fora Dilma, tchau querida, tchau querida, tchau querida, e a gente lá, eu ajudei a caçar essa mulher. E o povo já te caçou, porque tu vai perder esta eleição para a ética. Tu vais perder para um homem que tem uma biografia decente. É o Iguchi, prefeito de Belém. A celebração será hoje, na Doca de Souza Franco. A vitória é do povo. A vitória da ética. Eu não quero mais ser deputado, eu não quero ser senador, eu quero ter uma vida decente. Edmilson, eu tenho uma filha de 2 anos de idade, a Tutinha. Eu tenho outra de 5, mais velho, tem 25, você é avô, eu vou ser avô. E o futuro desses meus filhos e da minha neta, assim como o futuro das outras crianças que aí estão, merecem respeito, merece estar estruturado, organizado, e não crescerem no mundo da lama, porque eles não são caranguejo, para nascer e morar na lama e morrer na lama, não. Os filhos alheios, as crianças, os nossos pré-adolescentes, adolescentes, essa juventude que está se formando agora, não merece viver em um município de atraso, com a volta do roubo, da safadeza, da pilantragem, dos assaltos aos cofres públicos. Não merecem, não. Eu estou indo votar no Iguchi. Votar no Iguchi. 51. Sou um apoiador voluntário. Voluntário. Aqui estou indo votar nele lá. Viva nosso Senhor Jesus Cristo. E que o sangue do nosso poderoso Deus, o Divino Espírito Santo, repreenda toda a maldade, toda a perversidade da nossa cidade. Que tire os satanistas, que tire esse pessoal da magia negra, esse pessoal que vive com a alma no mundo das trevas. Que Deus abençoe a nossa cidade. A minha Icuaraci, a minha Outeiro, a minha Mosqueira, a minha Ilha do Quitijube, que abençoe as mentes e os corações de cada eleitora, de cada eleitor, de cada criança que aí está. Celebrem a vitória, porque nem na doca eu não irei quando sair a vitória. Não irei, vou ficar na minha casa. Vou tomar lá meu Quinta do Morgado, vou me deitar, respirar fome e dizer: obrigado, meu Deus, por você nos usar para a gente ajudar um exército de gente boa, de gente correta, de gente. Quem apoia Edmilson Rodrigues tem compromisso com o satanismo. Quem apoia Edmilson Rodrigues não tem moral para chamar ninguém de ladrão. Quem apoia ou vota em Edmilson Rodrigues não tem moral para chamar a atenção de um assaltante quando for assaltado. Se você apoia Edmilson Rodrigues e vier um ladrão te assaltar, assalto! Entrega tudo e diz: ó, um beijo. Obrigado por você ter me assaltado. É que eu apoio o crime. Eu apoio quem rouba. Eu apoio quem assalta. Olha, eu sou eleitor do Edmilson Rodrigues. É por isso que quando você quiser me assaltar, olha, meu endereço é esse aqui. Encosta o caminhão lá e vai roubar todas as minhas coisas. Quem apoia Edmilson Rodrigues apoia o crime. Quem apoia e vota em Edmilson Rodrigues contra um delegado de Polícia Federal ama ser assaltado. Aceita qualquer time. Aplaude quando corre estupro. Vai aplaudir quando um casal de irmãos de sangue se casarem em alguns dos cartórios daqui. Por aqui me despeço, vou concluir agora o meu voto e contem comigo. Fé em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. É a guerra de um agricultor que virou delegado de Polícia Federal contra um bandido que está quase 50 anos na política, envergonhando o nosso Brasil, envergonhando o Pará, já envergonhou Belém e quer voltar a envergonhar Belém novamente. Fica com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder de Deus abençoe você e sua família. Valeu, tchau, tchau, até lá.